Olá! Hoje esse vídeo trata a respeito dos pontos de sustentação da face. Em vídeos anteriores eu já havia comentado sobre os preenchimentos, as bioplastias com ácido hialurônico, até sobre as volumizações. Mas eu não falei especificamente sobre as técnicas de sustentação da face para efeito lift não cirúrgico. Técnicas essas, baseadas, desenvolvidas, eu vou comentar sobre o FDM Codes, desenvolvida pelo odontólogo Dr. Diogo Melo, e essa técnica do FDM Codes foi baseada na técnica do 8-Point Lift do cirurgião plástico Maurício de Maia. Então, o que o FDM Codes preconiza? Que para você gerar sustentação na face, você precisa volumizar, devolver volume em áreas específicas do rosto que você perdeu. Então são volumes que você tinha na juventude e você perdeu isso ao longo do tempo. Então o FDM Codes diz que você volumizando essas áreas, você gera um efeito lift não cirúrgico, ok? Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever, dar um like aqui no vídeo, assina o sininho. A técnica do FDM Codes visa um lifting facial não cirúrgico. Num primeiro momento, quando você vai iniciar o tratamento, a gente não vai pensar em preencher boca, fazer rinomodelação ou pensar em preenchimento de olheira. No caso dos pontos de sustentação da face, a gente tem que pensar e começar a tratar a face mais na lateral da face. O centro da face, a preocupação maior é com o embelezamento, então seria o retoque final num processo de harmonização com ácido hialurônico. Então, pensando nessa abordagem, iniciando pela lateral da sua face, os pontos de volumização na região mais lateral, a gente vai utilizar o medicamento como um produto para devolver volume e os contornos faciais que você tinha na juventude foi perdendo ao longo do tempo. Tá? Então, pensando nesse aspecto, a injeção ou a aplicação do ácido hialurônico ele é feito em plano mais profundo, beirando ao osso. O que acontece quando a gente envelhece? O osso vai perdendo massa, Então ele vai diminuindo o volume e vai diminuindo assim os contornos, os ângulos da sua face, eles começam a ficar mais apagados. E então a intenção do preenchedor com ácido hialurônico, a volumização, é tentar imitar o osso. Então, numa maneira mais simples, a intenção dos pontos ou das zonas de sustentação é devolver o alicerce do seu rosto para que a tua pele ela consiga ter pontos de sustentação que você, como eu havia dito, a gente vai perdendo ao longo do tempo. Temos também outros pontos de aplicação, de volumização em zonas compartimentais de gordura mais profundos. Então, no tratamento de harmonização, visando melhor sustentação, esse lift não cirúrgico, os planos são mais profundos, onde a gente vai trabalhar beirando o osso, em zonas compartimentais de gordura, também muito próximo ao osso, tá? E aí, as áreas hoje com que trabalhamos, a técnica, ela trabalha basicamente, inicialmente, com 6 zonas de volumização para sustentação. Então, a gente tem a zona 1, que é o malar, a zona 2, que é o osso e o arco zigomático, zona 3, região de têmpora, a zona 4, aí a gente vai ter aqui a fossa canina, ou a lateral da asa do nariz, região de mento e região de ângulo de mandíbula. Então, nesse processo de volumização, além dessas áreas, essas zonas principais que eu citei, a gente tem algumas áreas complementares, o bigode chinês, o sulco de marionete, essa área pré-jaws e também a região submandibular. Aí nós entramos agora na questão do volume, Quantos ml ou quantas seringas de preenchimento a gente deve usar? A gente consegue ter uma previsibilidade, uma média de produto a ser usado, mas a gente deve lembrar que cada face, cada rosto é único, então isso vai depender muito, principalmente da idade
e do grau de comprometimento dessas estruturas que a gente vai estar tratando. Mas, vamos lá, em média, volume inicial de 2 ml ou 2 seringas, um volume médio de 5 ml ou 5 seringas e um volume total que pode chegar a 8, 9 ml, ou seja, 8 a 9 seringas. Então, a partir do planejamento, da avaliação, você tem a média de volume e aí o profissional vai conseguir precificar e ele vai conseguir te dar um orçamento, um valor de quanto iria ficar, né, esse início de tratamento, essa sustentação da face com o ácido hialurônico. Então, a ideia desse vídeo mais curtinho hoje é mostrar para vocês que a estratégia de lifting facial não cirúrgico, de volumização, ela pode ou às vezes ela deve começar, tá, com o uso de ácido hialurônico para essa volumização de planos mais profundos. Tá? E depois, a partir daí, você pensar em outras estratégias de lifting, tá? Para gerar um pouco mais de tração na pele. Muitas vezes, se você não tem uma base de sustentação óssea e uma redução, uma base de sustentação óssea adequada, e você tem uma redução desses coxins mais profundos de gordura, uma redução mais acentuada, quando você faz um outro procedimento para a geração de lifting facial, como por exemplo o uso dos fios de tração, muitas vezes essa tração ela fica pobre, então o resultado, ele além de pobre, talvez ele não vá durar tanto, tá joia? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? E encontro vocês numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, tá joia? E juízo com a pele.